ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus, Senhor da glória, neste momento, meu Pai, de oração, Senhor, nós estamos, meu Pai, diante da tua presença aqui agora, clamando, Senhor, na beleza da tua santidade, na glória do teu poder, ó Pai, porque, Senhor, meu Pai, na tua presença gozo, na tua presença paz, na tua presença triunfo do Espírito Santo. Toca, meu Pai, toca e realiza, Senhor, a grande obra, realiza, meu Pai, o grande milagre que agora esta pessoa, meu Pai, que está clamando, Senhor, com fé, Senhor, meu Pai. O Senhor disse, meu Deus, 9:23 de Marcos, se tu podes crer, tudo é possível que crer, meu Pai, e vem dar a vitória. Coloca por terra, meu Deus, toda a mandiga do inferno, coloca por terra, meu Pai, toda a fúria do inferno contra a vida do teu povo, ó Deus. A tua palavra disse, meu Pai, ó Deus tremendo, 10:27 de Marcos, tudo para os homens é impossível, mas para o Senhor é impossível. E pela fé, ó Deus tremendo, do justo pode muito em seus efeitos. Vem dar a vitória, meu Pai, vem dar o grande milagre, em nome de Jesus, amém. Quem orou com fé diz glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, sem delongas, já vamos ler a palavra de Deus. Eu queria agradecer os irmãos aqui que estão conosco de modo geral, as irmãs que estão conosco, mais uma vez a presença da nossa irmã querida Madalena, que está conosco, adorando o Senhor na beleza da santidade e na glória do poder. Meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Pai. Nós estamos felizes. A palavra do Senhor diz: alegremos quando me dissermos vamos à casa do Senhor, no Salmo 122, e assim nós estamos felizes. Muitos queriam estar aqui hoje, aleluia. Quantos dormiram e não acordaram, Nós estamos aqui e é motivo de alegria, diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, no livro de Lucas, capítulo 2, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. A palavra de Jesus no versículo 41, glória a Deus, aleluia, até o versículo 51, do 41 ao 51. Vamos aguardar as irmãs. Lucas capítulo 2, versículo 41, o médico amado, como diz o apóstolo Paulo, aleluia, lá no capítulo 2 de 2 Timóteo, aleluia. Vamos ler. Quem achou diz glória a Deus. Ele diz assim: todos os anos seus pais iam a Jerusalém, aleluia, glória a Deus. Versículo 21, aliás, meus irmãos, aleluia. Completando seus 8 dias, capítulo 2, 21 de Lucas. Completando seus 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria, 2:21 de Lucas, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: e todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele,
e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que queria o costume da lei, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a luz da tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel teu povo. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos de Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações serão revelados. E quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, e era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos, e nunca deixava o templo, e adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. E tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. E o menino crescia e se fortalecia, se enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Levanta as mãos para os céus, comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Pai, nós estamos, Senhor, na tua presença aqui agora, meu Pai. Coloca, Senhor, meu Deus, a porção do teu Espírito Santo, e vem falar, Senhor, meu Pai, em nossos corações aqui agora, pelo poder da oração, meu Deus. Vem, Senhor, meu Pai, toca, meu Deus, toca, e realiza, meu Pai, a tua obra, e venha dar a bênção, o livramento e a vitória, em nome de Jesus. Meus irmãos, podeis se assentar, dando palmas e glória a Deus, que Jesus Cristo está conosco na casa. Palmas bem fortes para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele estava aqui sendo levado lá ao templo de Jerusalém com seu pai e sua mãe, para ser colocado e apresentado no templo e fazer conforme o rito colocado pela lei, que era depois de 33 dias da purificação, conforme a lei de Moisés, que ele escreve lá em Deuteronômio, que a mulher, depois que a madre abria, ela tinha que cumprir os 33 dias de purificação, e depois partisse, apresentar e se santificar todo o macho e primogênito que abria a madre da mulher. E aqui, depois de cumprido a palavra do Senhor nosso Pai, eles cumpriram a lei. Diz a palavra do Senhor que, completando 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, conforme o anjo Gabriel dissera no capítulo 1, versículo 31 de Lucas. Ele diz: e o teu nome será chamado Jesus. Assim como também a João Batista, ele deu nome para João Batista, ali para Zacarias colocar no menino. E aqui Jesus, ele teve o nome não foi colocado pelo seu próprio pai, e não foi colocado pela sua própria mãe, foi um nome colocado pelo próprio Senhor nosso Pai. E aqui, meus irmãos, conforme a lei exigia, conforme a lei do Senhor falava, ele foi levado ao templo. E aqui nessa levação do templo, ele foi para ser circuncidado, ele foi para ser, meus irmãos, apresentado aqui depois da purificação. E quando ele chegou ali, meus irmãos, completando conforme está escrito, conforme está dito na lei do mosaico de Moisés, ele foi. E ali, meus irmãos, quando
a mãe de Jesus com teu pai, chegou um homem chamado Simeão. Esse homem que era justo, diz a palavra de Deus, ele era piedoso, ele esperava a consolação de Israel, ele esperava, meus irmãos, o próprio Cristo vivo. Olha aqui, Simeão, ele não estava preocupado se ele ia morrer para ontem, se ele ia morrer após outro dia, porque ele sabia que a morte esperaria ele quando ele visse o Filho de Deus, quando ele visse o Filho do Senhor. E quando ele estava no templo, chegou a mãe de Jesus junto com o José, que era, aleluia, para levar Jesus. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Aqui ele estava, meus irmãos, ele estava esperando a consolação, e o Espírito Santo estava sobre ele, e ele recebeu uma revelação do Espírito Santo que ele não recorreria. Ele recebeu essa revelação, e aqui ele pegou Jesus nos braços e cantou. Ele citou alguns capítulos lá de Isaías, quando Isaías ele fala, aleluia, glória a Deus. Em Isaías, ele cita Isaías, alguns capítulos de Isaías 42:6, ele vai citando, que é a consolação, ele vai citando um monte de capítulo, né? Aí ele vai citando 52 de Isaías, 10, aí falando de Lucas, ele vai falando, aí ele fala: o soberano, como prometeste agora, pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a luz da tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel teu povo. E aqui ele vai citar Isaías, né, que Jesus seria a consolação dos gentios, a luz para Israel, e tal lá. E aí depois, meus irmãos, ele fala para Maria, sua mãe, ele termina de louvar a Deus. Por quê? Porque ele estava esperando, ele aguardava. Ele falou: agora, Senhor, o Senhor pode despedir em paz o teu servo, porque eu já vi a luz da tua salvação. E ele estava indo para onde? Ele estava indo para o templo em Jerusalém, conforme outrora ele ia sempre. A Bíblia fala que ele estava aguardando, e aqui ele era varão justo e piedoso. O que é piedoso? É aquele homem que tem um sentimento de praticar o amor, conforme aquele sentimento do seu coração para com o outro. Não é ao contrário, o de piedade. A impiedade é aquele que pratica um sentimento ao contrário. Ele praticava a piedade, o sentimento que estava colocado em seu coração. E quando ele, meus irmãos, viu o menino com 8 anos, a mãe de Jesus adentrando o templo em Jerusalém, junto com o teu pai, ele ficou maravilhado, e ele olhou para a criança, conforme tinha que apresentar. A palavra do Senhor nosso Pai diz que tinha que apresentar, e quando a Bíblia fala, meus irmãos, que cumprindo o tempo da purificação, em Levítico capítulo 12, versículo 1 e 4, a Bíblia fala que a mulher tinha que cumprir o tempo da purificação, e era no mínimo 40 dias para homem, e para quando era fêmea que nascia a mulher, era dobrado, era 62 dias, né? Nós vamos ler aqui Levítico capítulo 12, 1 e 4 de Levítico, né? Conforme o sacerdócio, ela tinha que cumprir todo esse tempo, e esse tempo depois ela teve parto normal, né? Todo obstetra diz que o parto normal, a mulher com 2, 3 dias já pode andar. E ela partiu de Belém para Jerusalém, andou bastante, mais de 150 km, para cumprir o quê? Para cumprir o que fora falado na lei do Senhor, conforme diz a palavra de Deus. Aleluia. Digam aos israelitas: como uma mulher engravidada dá à luz ao menino, estará impura por 7 dias, e assim como estará impura durante o seu período, no 8º dia o menino será circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificado do seu fluxo, sangramento, e nenhuma coisa sagrada poderá ir ao santuário. Ela não poderia ir mais ao templo se ela estivesse impura. Então ela cumpriu esse período, porque ela estava impura, porque ela teve a criança. Então ela ficou 30 e poucos dias, depois ela foi levar o menino lá. Isso era a lei de Moisés, tem que fazer isso. E aí ela cumpriu todo esse momento, e aí ela aguardou esse período.
E quando ela chegou, ela foi apresentar conforme a lei dissera. E a lei, ela dizia que ao oitavo dia, Jesus sendo judeu, ele tinha que circuncidar. E aqui, meus irmãos, nesse período da purificação, nós temos Jesus sendo enfatizado aqui, conforme 1,31 de Lucas, que o próprio anjo do Senhor fala com Maria e fala: o nome dele será chamado Jesus. E aqui, meus irmãos, nós temos esse período de purificação, aonde era um rito que era colocado para todos aqueles que estavam debaixo da lei. E a apresentação do templo, aonde Jesus foi, era costume todo aquele que outrora tinha que cumprir os ritos e ao templo. E ali eles foram ao templo, partindo de Belém até Jerusalém, a capital. E ali, quando eles adentraram, eles viram quem? Eles viram Simeão, aonde Simeão, ele olhou para Jesus e disse para Jesus: olha, ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a luz da tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. Aqui nós temos, meus irmãos, Jesus sendo colocado à vista de Simeão, e aqui Simeão agradecendo a Deus por eles ter visto e cumprido a revelação do nosso Mestre, nosso Pai Celeste. Nós temos Pedro pregando lá no Sinédrio, ele fala, no capítulo 2, ele fala: olha, Jesus foi colocado como luz aos gentios, e foi varão justo, e foi rejeitado entre vós, e foi colocado como cabeça de esquina. Foi rejeitado por vós e colocado como cabeça de esquina. E aí ele cita aqui, Isaías 42:6 e vai, 49:6 e vai embora. E Atos 13:47, Paulo também ele fala, aos judeus: Jesus foi colocado como luz para os gentios. Se vocês não querem ouvir a palavra, eu vou partir para eles. E aí Jesus ele foi colocado como luz. E quem que é os gentios? Somos nós que recebemos a palavra. Jesus falou no capítulo 21 de Mateus: será tirado dos filhos do reino e dado a outros, que vão vir assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Será tirado dos filhos do reino. Quem que é os filhos do reino? Os judeus, porque ele veio para os seus e os seus o rejeitou. E aí ele foi a salvação dada a quem? Como diz aqui: e vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, o teu povo. E na palavra de Deus disse que quando a Maria viu esses grandes discursos, ela que estava com o menino no braço, ali perto de Simeão, a Bíblia fala que ela ficou admirada, e o pai e a mãe do menino estavam admirados, como outrora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o sorgimento de muitos em Israel, e será um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado, e quanto a você uma espada atravessará a sua alma. E estava ali a profetisa Ana, filha de quem? De Fanuel, da tribo de Azer, e era muito idosa, e tinha vivido com seu marido 7 anos depois de casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos, e nunca deixava o templo, e adorava a Deus jejuando e orando em dia e noite. E tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela chegou do nada, ela tinha acabado, ela chegou do nada, ela não estava programada, foi o próprio Espírito de Deus que levou ela. Ela chegou e ela contemplou a cena, estava Simeão conversando com a mãe do menino, e aí ela começou a pregar para todo mundo que estava passando. Ela começou a falar de Deus para os que estavam falando, que estava passando ali. E a Bíblia fala que ela começou a falar a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. A Bíblia fala no capítulo 40, no versículo 2 de Isaías, a Bíblia fala que Jesus seria a redenção. Aleluia, glória a Deus.
a redenção e o consolo. Aleluia, glória a Deus. Aqui 41: consolem o meu povo, diz o Deus de vós. Encoraja Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto e pagou sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Jesus pagou as iniquidades, ele fez tudo em dobro. Em dobro. A Bíblia fala no capítulo 4, 14 de Hebreus, que ele foi acima de todos os sacerdotes. Ele foi acima de todos, porque ele pagou alto preço. Ele é sacerdote eterno da ordem, 7:15 de Hebreus, da ordem de Melquisedeque. Ele pagou todos os preços que outrora a expiação da culpa não fazia. E quando Jesus foi aqui, Simeão falou: olha, todos os corações se converterão, todos aqueles quando ouvir. Ele falou para a mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos de Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos será revelado, e quanto a vós uma espada atravessará a sua alma. Assim Jesus fez. Ele foi colocado como pedra de esquina. A Bíblia falou: olha, eu sou colocado como pedra de esquina, aquele que cair sobre mim reduzirá nada, a pedra a reduzirá a cinza. E aqui ele foi colocado como um sinal de contradição contra aqueles outrora que via ali. E a palavra do Senhor diz que estava também ali a irmã Ana, né? A Bíblia fala, 21:9 de Atos, que Paulo estava voltando para Jerusalém, né? E ele passou em Cesareia, e ali ele esteve com Filipe, o evangelista. Filipe, evangelista, é o mesmo aquele, é o que foi contado entre os 7. Capítulo 6, versículo 5 de Atos, a Bíblia fala que ali, quando foram servir as mesas da viúva, os apóstolos escolheram 7 irmãos. Entre eles estava Estevão, Procópio, Nicanor, Nicolau, e estava o irmão Filipe, evangelista. E ele tinha 2 filhas. No capítulo 21, versículo 10 de Atos, que ele tinha 2 filhas donzelas, que eram profetisas, e elas profetizavam. E a Bíblia fala em Joel, no capítulo 2, versículo 28, que Deus ia ungir a outros, os jovens, os velhos teriam visões e profetizariam. E aqui a profetisa Ana, ela foi ao templo, e ela era uma mulher de oração, ela era uma mulher de jejum, ela jejuava todos os dias, ela estava em Jerusalém todos os dias, ela era uma mulher do Salmo 122, ela estava todos os dias ao templo, ela estava ali, meus irmãos, porque outrora era uma viúva, ela não tinha mais ali o seu marido. A Bíblia fala que ela casou e com 7 anos viveu com o seu marido, e depois ela viveu para o Senhor. E quando ela foi ao templo, ela começou a se alegrar, ela começou a ficar em êxtase, porque ela viu algo que ela mal imaginava ver aos olhos, ela viu algo que ela mal imaginava estar de corpo presente ali naquele momento. Ela começou a pregar para os que passavam, e diz a palavra do Senhor que aqui ela começou a falar, e, aleluia, glória a Deus. Então diz a palavra de Deus que Ana, depois ela estava naquele momento ali, e naquele exato momento deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos, o que esperava a redenção de Jerusalém. E depois, meus irmãos, que ela começou a pregar e a falar, ali a Bíblia fala que Jesus foi circuncidado e apresentado. A Bíblia fala que todo primogênito tinha que ser consagrado. No capítulo 12 de Êxodo, fala que todo aquele que fosse primogênito tinha que ser consagrado ao Senhor. E ele foi levado ao templo para ser consagrado, apresentado, né? Porque a criança se apresenta, você não batiza, né? Criança a gente faz aqui, a gente apresenta. E Jesus foi levado ao templo e ele foi apresentado conforme a lei de Moisés, que ele determinava que todos quanto fosse primogênitos tinham que ser, aleluia, glória a Deus, aleluia, se apresentar, né? E a Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus, ele
foi apresentado, e aqui temos esses dois elementos. Ela tinha 84 anos, ela era uma jovem, né? Era uma jovem, ia todos os dias ao templo, né? Uma jovem senhora, né? Ia todos os dias orar a Deus, todos os dias ela estava ali: Jesus me abençoa, Jesus me dá força, Jesus, eu quero estar perto do Senhor, Jesus, eu quero estar mais próximo de Ti, eu quero receber a porção dobrada. Ela era profetisa, ela profetizava, e a Bíblia fala, meus irmãos, que nós temos que profetizar. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 14, 1 Coríntios, ele falou: olha, que um dos maiores dons depois é a profecia, buscar os melhores dons, e ele disse: olha, não cesse de profetizar, e eu não quero também que proibais em falar língua. 14:39 de 1 Coríntios, ele diz: não proibais em falar língua, eu quero que vós profetizeis. Nós temos, meus irmãos, que acatar e receber e acreditar que o Senhor nos dá, e nós temos, meus irmãos, que aprender, esperar no Senhor e crer conforme Simeão. Simeão sabia que se ele não morreria enquanto ele não visse, né? Tem uma irmã que eu conheci, ela falou: olha, irmão, o meu marido, ele desviou, ele foi com um, e aí Deus deu a promessa que quando ele voltasse para Jesus, ele ia ser levado embora. Aí ele nunca voltava, porque quando ele lembrava, ele não voltava. E aí ela falou: irmão, mais um dia, ela mora lá em Sumaré, a irmã Lindomar, né? Ela falou assim para mim assim: olha, irmão, mas aí um dia eu estava no culto, né? Meu marido ficou 14 anos desviado, era pródigo, era filho pródigo, era pródigo, ficou 14 anos, aí ele não voltava, porque Jesus falou com ele que se ele voltasse, ele ia ser levado de volta, né? Ser tirado. Ele não voltava. Aí um dia ele foi, depois de 14 anos, estava um culto como esse, tinha poucas pessoas, uns 4, 5 pessoas. Aí quem entra na porta aí senta lá no fundo. A irmã estava pregando, a esposa dele estava pregando, a irmã do meu mar, e aí ele seguiu Jesus de volta. Aí demorou pouco tempo, ele tinha diabetes, aí ele foi internado, aí ele foi levado, morreu, né? E aqui é o contrário. Simeão, ele sabia que quando ele não visse Jesus, ele não ia morrer. Aí ele falou: agora pode despedir, mas já vou morrer, já não tem como, né? Então nós sabemos que a palavra do Senhor, ela vem conosco, e a Bíblia fala, 18:7 de Lucas: por mais que se torne tardio, o Senhor fará o quê? A justiça dele, porque ele era varão justo. O que é a justiça? É tudo que é correto, é tudo que é certo, e ele ainda era piedoso. O que é piedoso? É aquele que tem um sentimento, que pratica aquele sentimento que tem, que é um sentimento bom. É o contrário da impiedade, que é um sentimento mau e pratica aquele sentimento que carrega no coração. Porque a Bíblia fala que do coração, capítulo 3, 21 de 1 João, do coração procede todas as coisas, e é ele que nos condena. Disse o Salomão que do coração vem todos os pensamentos dos homens, e Deus pesa os espíritos. 16, 1 e 2 de Provérbios. E o coração é enganoso, né? A gente sabe que muitas vezes a palavra da salvação é enviada, e às vezes nós achamos que é o nosso tempo, mas é o tempo do Senhor. E aqui a Bíblia fala que ao tempo do Senhor foi cumprido essa profecia, porque ele foi recebido por revelação, foi revelado a ele pelo Espírito Santo. Não foi algo que falaram para ele, foi revelado para ele: ó, você vai morrer enquanto você não vê quem? O Filho Santo do Senhor. E aí ele faz um cântico, né? Ele canta aqui, e ele cita Isaías, aleluia, glória a Deus. Ele cita alguns capítulos de Isaías, né? Isaías 52:10, ele vai falando aqui, ó, que seria revelado aos gentios, e PPP, e vamos lá, Isaías 52:10, né? Ele fala que seria revelado aos gentios. E quem que são os gentios? O
O apóstolo Paulo falou: eu fui apóstolo, doutor dos gentios na fé, não foi? Amém. E quem foi que foi levantado um apóstolo dos gentios? Aleluia. 52:10. Aleluia. Olha lá. O Senhor desnudará o teu santo braço, à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. E afastem-se e saiam daqui, não toquem, e transportem os utensílios do Senhor, mas vós não partirão apressadamente, nem sairão em fuga. E aqui a salvação, ela viria para todos, a quanto o Senhor foi enviado, e quanto a todos o Senhor foi enviado. E ele vai citando um outro capítulo e versículo de Isaías 42:6, 49, e vai embora, né? Porque Isaías, ele foi um dos maiores profetas messiânicos, né? Teve Miqueias, teve Zacarias, 9:9 de Zacarias, né? Que Zacarias, ele fala que Jesus ia entrar com a jumenta, né? 9:9 de Zacarias: em Sião, o seu Senhor entrará num jumento, um filhote de jumento, animal de carga. E aqui Zacarias, aqui Jesus, ele teve Simeão, um homem justo e fiel ao nosso Pai. E aqui, meus irmãos, nós temos esta outra irmã, a irmã Ana, que também ela participou e começou a pregar aos que passavam. Todos que passavam ali, ela começou a pregar. Ela começou a falar: aqui está o Filho do Senhor, Jerusalém, prepare Jerusalém, já nasceu a consolação. Ela começou a pregar a todos que ali passavam. Jesus Cristo começou a ser glorificado. E aqui a palavra do Senhor diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, né? A graça do nosso Pai estava sobre ele. É a mesma coisa de João Batista, né? Nós vemos aqui no capítulo 80, ele fazia a mesma coisa, ele crescia, fortalecia, os dois cresciam e fortaleciam. Olha lá, versículo 80, ó, de capítulo de Lucas, ó. E o menino crescia e fortalecia, e viveu no deserto, e aparecia publicamente Israel. Então os dois cresciam, e graça e conhecimento. E Jesus falou para os seguidores dele que tinha que ter poder e conhecimento, né? Jesus, ele era assim: quando não tinha poder, ele falava: senta aí, vamos ensinar. Começava a ensinar. Agora não tem ensino não, traga os enfermos para cá, e começava a curar. Então a Bíblia fala que a cada coisa ao seu tempo. 3 de Eclesiastes. Então Jesus, quando ele não tem isso que é graça, 22, né, de João, ele soprou e recebeu o Espírito, e aí chegou do Espírito. Então cada coisa ao seu tempo, e assim é a ordem das coisas de Deus, né? 14:40 de 1 Coríntios, que é com ordem de Deus. Então Jesus Cristo, ele foi enviado e crescia e fortalecia onde? Em poder, sabedoria e crescimento da graça do Espírito Santo, como diz Isaías, né? Isaías falou que ele cresceria em poder e conhecimento do nosso Deus. E assim é o discípulo de Jesus. O apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo: Timóteo, se apegue à palavra, 2:28 de 1 Timóteo, se apegue à palavra, que você vai salvar tanto a ti quanto os que te amam, né? Então ele diz mais, que aquele que outrora tem a vontade de exercer o episcopado tem que ter o que? Aprovação. O bom obreiro aprovado não tem que se vergonhar, que maneja o que? A palavra, né? E Jesus Cristo, a Bíblia fala 2:2 de Marcos: anunciar, balizar a palavra. Então nós sabemos que a palavra de Deus, ela deve ser colocada em prática. Nós temos que amolar a espada. Amolou a espada, amola a espada. A espada é a palavra de Deus, e ela tem que dar armada em nosso coração. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo diz 6:17 de Efésios: tomai sobre vós o capacete e a espada, que é a palavra de Deus. Então Jesus Cristo disse que ele crescia o quê? O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se o quê? De sabedoria e o quê? Graça de Deus estava sobre ele. Então ele crescia em sabedoria e ainda crescia com poder, se fortalecendo no Senhor. E aqui, meus irmãos, nós temos a profecia do Senhor sendo cumprida, como diz a palavra do Senhor nosso Pai. Ele foi a Jerusalém
e ali se cumpriu a palavra dele, se cumpriu a palavra do nosso Pai, conforme fora pela boca de Isaías. E nós temos, meus irmãos, aqui a palavra do nosso Pai, o apóstolo Paulo falando que a irmã Ana, ela jejuava sempre. A Bíblia fala que os apóstolos jejuavam muito, né? 13:3 de Atos, a Bíblia fala que eles jejuando e orando, colocando as mãos sobre os irmãos, saíram a pregar, né? Eles oravam muito. A Bíblia fala que no capítulo 7 e 8 de Atos, que estava Pedro orando a hora nona no terraço, quando lhe sobreveio uma visão, e estava a igreja primitiva orando, 12:12, lá na casa do irmão João Marcos, da irmã Maria, de João Marcos, que é o Marcos que escreveu para nós, Colossenses 4:14. Ele era primo de Barnabé, né? Sobrinho de Barnabé, né? Aí nós temos a oração da igreja, porque é a escola que Jesus nos ensinou. Jesus orava muito. 1:35 de Marcos diz que ele saía ainda escuro para orar, aos desertos a orar. 5:16 de Marcos também, de Lucas. E nós temos, meus irmãos, que Jesus crescia na graça e no conhecimento. E muitas pessoas, eles só querem graça, só querem poder, né? Só quer poder, só quer poder. E a Bíblia fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, porque outrora Jesus, ele nos deixou, Paulo falou 11:1 de 1 Coríntios, sede os meus imitadores, como sou de quem? De Cristo. Então ele imitava a Cristo, né? E ele orou aos Colossenses lá, falou: irmãos, eu peço ao Senhor, ao vós que tem o que? 1:9 de Colossenses, que te dê sabedoria, entendimento, inteligência espiritual. Então Jesus, ele veio com esses requisitos, por quê? Porque foi profetizado, e não só ele, o próprio, o co-primo João Batista, né? Porque Isabel era prima de Maria, e aí João Batista era primo segundo, né? Era primo de Maria, ele também crescia na graça e no conhecimento. E nós temos nesses últimos dias que crescer na graça e no conhecimento, porque os seguidores de Cristo devem se fortalecer. 6:10 de Efésios: os demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Nós temos que fortalecer para o dia mau, porque nós, meus irmãos, somos, meus irmãos, imitadores do Senhor nosso Pai. E quando nós olhamos para aqui, Simeão e Ana com 84 anos, uma mulher, meus irmãos, que estava todos os dias no templo em Jerusalém. A Bíblia fala que o ornamento dos jovens, meus irmãos, é a sua força, e dos velhos as cãs. O que são cãs? Os cabelos brancos. Meus irmãos, a Bíblia fala que o símbolo de Cristo é os cabelos brancos. A Bíblia chama ele de ancião de dias. Nós sabemos, meus irmãos, que quando nós estamos numa determinada idade, nosso corpo físico, como diz o apóstolo Paulo, ele vai se tornando um pouco tenro, ele vai se tornando um pouco, meus irmãos, dificultoso, como diz a palavra do Senhor, que é 16:31-32 de Provérbios: coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Meus irmãos, sabemos que os tempos, eles vão nos dando a dificuldade, eles vão nos dando a dificuldade, e aí nós temos que, como diz o apóstolo Paulo, é os dias maus, né? Os dias maus vêm, aí começa a vir a dor de cabeça, começa a vir a dor na junta, começa a vir a dor na panturrilha, e aí nós temos que ter reserva. Tem que ser que nem as mulheres do fluxo de sangue, elas tinham reserva, né? Tem que ter reserva. Se não tiver reserva, aí o dia mal bate, aí fica difícil. E aí nós temos que aproveitar quando nós somos jovens, buscar Deus. E ela buscava o Senhor, e ainda com a reserva que tinha, buscava mais ainda. E o segredo de Deus é nós pararmos nunca. Diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5: orai sem cessar. A oração tem que ser sem cessar. A Bíblia fala 12:12 de Atos: eles oravam continuamente na casa da irmã Maria, lá em Jerusalém, através para Pedro ser liberto da prisão. E aí o anjo foi lá visitar Pedro. E Jesus Cristo, ele crescia também, e ele pregou no templo. Ele ia todo ano
no capítulo 1, capítulo 2, 41, a Bíblia fala que todos os anos seus pais iam à festa da Páscoa, e ele pregava com a idade de 12 para 13 anos, ele já pregava a palavra de Deus, anunciava a justiça do Espírito Santo, e aí continuou perdurando o seu ministério, conforme a palavra do Senhor nosso Pai. E aqui, meus irmãos, nós temos que o Senhor nosso Deus, Ele deixou bem claro que nós devemos olhar para o Senhor com fortaleza, nós devemos olhar para o Senhor com grande, meus irmãos, estima. Olha, a oração é a coisa mais importante, né? Porque a oração, ela nos faz se aproximar de Deus. A Bíblia fala que os judeus oravam 3 vezes por dia, né? A Bíblia fala no Salmo 141, não me lembro, não falha a memória, 141, 2, é isso? Que de manhã e à tarde eu orarei, né? É isso mesmo? 141, 2. Aleluia. Glória a Deus. É tanto capítulo e versículo que você começa. Aleluia, glória a Deus. É o 141. Glória a Deus. Aleluia. De manhã à tarde orarei, né? Os judeus oravam 3 vezes por dia. Aleluia. E nós devemos manter a oração ininterrupta, a oração sempre com o Senhor, porque a oração, meus irmãos, ela é revestimento. O jejum é poder, né? 9:29 de março, essa caça de demônio não serve para coisa alguma, não foi? A não ser não é, aleluia, não é 141, 2, é isso mesmo? Aleluia, glória a Deus. Seja a minha oração como incenso de levantar como oferta da tarde. Aqui é o levantar das mãos. Eu não lembro mais o capítulo, né? De manhã à tarde orarei, não sei se é Salmo 140, não lembro mais, né? Salmos, não lembro, 55, 55, 7, não lembro. Mas de manhã à tarde orarei, né? Como aqui é o levantar das mãos. E nós devemos orar sempre ao Senhor. Glória a Deus, Salmo 55. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não me lembro. Glória a Deus. Aleluia. Porque o discípulo esqueci, né? O discípulo esqueceu o pão. Jesus falou: por que você esqueceu? Não, mas Jesus falou: por que vocês não estão falando do esquecimento do pão? Estou falando do fermento dos fariseus. Acabei de fazer um monte de milagre agora. Não é isso, né? Esqueci. Glória a Deus. Não, 6:10 é a oração de Daniel, né? Mas aqui é o capítulo. Mas depois que eu lembrar, eu passo para os irmãos, né? Aleluia. De manhã à tarde orarei, né? Então nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Foi o que Jesus nos ensinou. Porque os últimos dias, eles são dias terríveis. São dias que a Bíblia fala, e são dias tenebrosos e trabalhosos. A Timóteo diz o apóstolo Paulo. E nós sabemos que a fé, ela está se esvanecendo por causa da iniquidade. A iniquidade, ela está perdurando. E uma das coisas que nós vemos nos dias atuais é o engano. 24:4 de Mateus: os acautelares para que ninguém vos engane. Então, um dos sinais dos perdidos do nosso dia é o engano. E o brasileiro é difícil, ele enganar em tudo, né? Enganar na faculdade, tudo. E as pessoas estão assim, né? Você fala a verdade, né? Paulo falou 13:8 2 Coríntios: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E a verdade, ela é o quê? Jesus falou 17: santifica na verdade, porque minha palavra é a verdade. É a palavra de Deus que é a verdade. Nós sabemos que quando o livro do Senhor ele é colocado diante de nós, ele começa a nos mostrar tudo aquilo que é a direção aos olhos do Senhor. Ele disse para nós: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que liberta o homem é a palavra de Deus. E aqui, quando nós crescemos diante do Senhor, como Simeão estava esperando a consolação de Israel, a consolação de todos aqueles, o quanto esperava a Deus, nós também temos que esperar no Senhor, porque Ele está a ponto já de vir buscar aqueles os quais estão esperando. Ele diz: olha, esperai, porque olha, a sua fuga não seja no inverno, a fuga de vós, olha, se vocês ver ali alguma coisa, não vai, se vocês ouvir aqui ali, não vai, porque eu virei como um ladrão.
no abrir e no piscar de olhos, né? Capítulo 24 de Mateus. Virei como um ladrão, né? E como um pai de família não fala para onde vai, assim também não falarei. Nem eu, nem sei, eu não sei o tempo nem a hora. Então nós temos que estar sempre em quê? Em vigilância, né? Vigiando e buscando a Deus para que o Senhor venha confirmar a sua obra em nossa vida. E aqui o nosso querido Simeão, ele esperou no Senhor, ele esperou em Cristo, ele esperou e ele falou: agora espere em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a luz da tua salvação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, ficai-vos de pé. Aleluia. Glória a Deus para nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já fazer a oração de revelação. Aleluia. O apóstolo Paulo diz, né, 1 Coríntios 14, 26: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis a entre vós salmos, doutrina, revelação, línguas e interpretação? Faça de tudo para a edificação, mas faça de tudo decentemente com ordem. E a Bíblia fala, no capítulo 2:12 de Mateus, a Bíblia fala que por divinas revelações foram avisados para não retornar para Herodes, mas para ir para o outro caminho. Amém? Glória a Deus. Levanta as mãos para os céus, comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, meu Pai, diante da tua presença, meu Deus. Nós estamos, meu Pai, levantando as nossas mãos, como diz o Salmo 142, ó Pai, o levantar das nossas mãos venha ser como sacrifício da tarde, meu Pai. Nós estamos, meu Deus, as nossas mãos levantadas, Senhor. Coloca, meu Pai, as tuas mãos, Senhor, em cima, meu Pai, de cada irmã, em cada irmã, Senhor, e vem dar a vitória pelo poder da fé. Realiza, Senhor, a grande obra, realiza, meu Pai, o grande milagre. Venha, meu Pai, dai a bênção, o livramento e a vitória, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Podeis se assentar, meus irmãos, de palmas e glória a Deus, e dai agora para o Senhor nosso Pai. Oh, glória! Glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, está revelando, aleluia, Jesus Cristo, ele está livrando duas pessoas de um assalto. O diabo vai tentar fazer mal contra a sua vida. O Satanás vai usar uma pessoa para tentar atentar contra a sua vida, mas Jesus Cristo, ele está guardando e livrando. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, né? Capítulo 15 de Marcos, né? E o ladrão falou: olha, nós fizemos tudo que mal, mas isso aí não fez nada. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. 10 de João, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E Jesus Cristo guarda, né? Quem sabe que Jesus guarda? Amém, Jesus, né? Aleluia. Quem é você? Volta mais uma pessoa, aleluia, que é o milagre, não confirma, recebe pela fé, mais uma pessoa, que é o milagre, não está atrás, viu? Jesus te dá a glória. Glória a Deus. O apóstolo Paulo falou em naufrágio muitas vezes, não foi que ele falou aos Coríntios? Naufrágio muitas vezes, em salteadores muitas vezes. Muitas vezes ele foi tentado assaltar o apóstolo Paulo, foi salteador muitas vezes, em jejum e vigília muitas vezes, mas a palavra de Deus não está presa, né? O diabo, ele atenta contra a vida. Jesus falou assim: quando ir pelo caminho, leve duas túnicas, não foi? Nem alforje, por causa do salteador. O salteador é terrível. O diabo, ele usa as pessoas para fazer o mal, né? Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, está revelando. Jesus, ele está, tem uma pessoa que Jesus está colocando, livrando. O diabo, ele tem tentado colocar perturbação ao redor contra a sua vida. Jesus está repreendendo. Até mal o diabo tenta fazer formas para tentar colocar sobre você uma pedra, mas Jesus Cristo quer dar a vitória e livrar e colocar por terra o mal, né? Não confirma, volta, não é você, outra pessoa. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo foi
começou a pregar e Nínive começou a tentar ele, não foi? 13 e 10 de Atos. Ele pregava e Nínive começava a perturbar. E aí ele tentava, não conseguia. Chegou uma hora que ele não aguentou. Aí ele falou: filho do diabo, cheio de todo engano, toda malícia, inimigo da justiça, eis que as mãos do Senhor é contra ti, né? E não verá mais a luz do sol. E aí ele ficou com delas procurando. Ele tentava pregar na praça e ele não deixava, ficava perturbando, né? E o diabo ele perturba, né? Jesus ele disse que o diabo ele é um ser que é homicida desde o começo. 8,44 de João. Satanás ele é homicida desde o princípio, só pensa no que não presta. E Jesus ele guarda os teus céus. Só a eternidade vai revelar quantos laços Jesus quebrou na nossa vida, né? Jesus quer dar esse livramento. Aleluia, não confio. A irmã Berenice, viu? Jesus te dá a vitória, viu? Aleluia, dá glória a Deus. Jesus ele estava repreendendo. Eu vejo uma inflamação daqui para baixo. Jesus está normalizando essa parte daqui para cá. Jesus está repreendendo. Às vezes é umas dores terríveis, um lombar, um confio. É o milagre da irmã Madalena. Jesus te dá a vitória. Aleluia, dá glória a Deus. Paulo falou a Enéas, né? Capítulo 8 de Atos, né? Enéas, receba a saúde. Jesus Cristo te dá saúde. É Jesus que nos dá saúde. Aleluia. O Espírito Santo, irmão, está revelando aqui. Eu vejo uma pessoa, meus irmãos, o diabo ele já até tentou uma vez, mas Jesus te deu um livramento. Satanás tem que tentar afrontar com gestos. Uma irmã aqui, né? Você já percebeu, Jesus já cortou o laço. Jesus ele entra com providência e ele diz que as mãos dele, Paulo falou 8,33 de Romanos: quem tentará acusação contra o escolhido do Senhor? É Deus que o justifica. Diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? E é Jesus que nos justifica. E Jesus se justifica, viu? Que é o milagre de Deus. Eu não insisto, não confio. É uma irmã. Jesus, você lá atrás, viu? Jesus te justifica. E ele diz que ele está com as mãos estendidas para a sua vida, viu? Dá glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, está revelando. Jesus está repreendendo uma enfermidade nas córneas. Às vezes você enxerga tudo embaçado, às vezes até some um pouco as vistas, já ficou até com tontura. Não confio, pela fé, não confio. Então, o milagre de Deus, Jesus toca nas suas córneas internas, às vezes até dor nessa região, né? Dor, Jesus arranca e te você lá atrás, viu? Vem correndo, Jesus te dá a vitória. Você já até escureceu as vistas e Jesus te dá a vitória aqui agora. Dá glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Jesus dá a vitória. E a brisa religiosa, Jesus, receba a cura divina, receba o milagre, sai do mal. Aleluia. Deus já te deu a vitória. Dá glória a Deus. Dá glória. Aleluia. O nome de Jesus é poderoso. Não há mal que possa suportar. O nome de Jesus é poderoso. Não há mal que possa suportar. A doença sai, a tristeza sai. O nome de Jesus vai operar. A doença sai, a tristeza sai. O nome de Jesus vai operar. Amém, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Jesus diz aqui que ele toca no coração, no estômago e tira essa amargo da boca. Você correndo. Ele toca no estômago, no coração e tira o amargo da boca. Jesus te dá a vitória. Jesus, repreenda esta obra do diabo, Jesus. Toda maldição
sai da vida dela toda enfermidade, toda maldição da vida desta jovem, sai, receba a cura divina, sai maldição, obra do diabo, sai maldição, procura as dores, cadê as dores? Cadê as dores? Quando eu estava dormindo, estava doendo muito meu estômago. Na madrugada, aí eu fui tomar um remédio, fui para a Jó, quando eu fui procurar o remédio, não estava mais na vida. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Sem um remédio. Aí eu fiquei orando no pensamento, aí Deus deu vitória, que agora eu estou sem dor nenhuma, agora depois da revelação, em nome de Jesus. Vai glória, aleluia. Jesus falou, hoje 22 de março, né? Tem de fé em Deus, não tem fé em Deus, né? Aleluia. Jesus, então, Ele está, aleluia, colocando, dando descanso. Tem uma pessoa que está com insônia, Jesus está repreendendo a insônia, não confie, preocupação, Jesus está dando descanso. Creio no Senhor Jesus Cristo e Ele tudo faz. Não confio que é o milagre das mãos de Deus, eu não insisto. Jesus arranca, né? Não confio que é o milagre das mãos de Deus, Jesus dá a vitória. Não confio que é o milagre, eu não insisto, né? Jesus estava no Getsemane preocupado. O passo de mim em si, casa, ele falou que ele estava em pavor, né? Capítulo 15 de Marcos, diz que ele estava em pavor. E foi orar 3 vezes. Aí ele falou para Pedro, os 3, Pedro, Tiago e João: vocês estão dormindo? Aí ele voltou de novo e falou: basta, pode levantar que agora não tem como. Eu vou ter que ser entregue aos pecadores. Preocupação, né? O apóstolo Paulo diz 2,18 de 1 Tessalonicenses: eu quis até vós 1, 2, 3 vezes, mas eu não pude ir porque Satanás me impediu. Satanás que impede, o diabo impede, ele luta. A minha vaca que lutou com um dos irmãos, diga aí, mas os irmãos venceram pelo sangue. E aí ele é chamado de antiga serpente, é terrível. O diabo é o ser mais antigo da humanidade, é velho, né? E nós só conseguimos vencer ele pelo poder de Deus. Palmas para Jesus, meus irmãos. Aleluia. Irmão, eu vejo Jesus, Ele está repreendendo, aleluia. Eu vejo uma mancha no cérebro de uma irmã, viu? De vez em quando você já sentiu o gosto de sangue na boca. Jesus está te dando a cura divina aqui agora, que é o milagre das mãos de Deus. Tem gosto de feltro na boca, você lá atrás, viu? Vem correndo, gosto de feltro. Diz glória a Deus, dá glória a Deus. Gosto de sangue, né? E faz uns 5 minutos que eu estava ali, eu senti uma fisgada na minha cabeça. Jesus está curando ela. Tende fé em Deus, né? Jesus cura ou não cura? Jesus coloca as tuas mãos, sai obra do diabo, obra maligna. Receba a cura divina, o milagre, em nome de Jesus. Está curada por Jesus, viu? Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Aleluia, irmãos que recebem tanta bênção, né? Contar alguns, tem os irmãos que estão para contar ainda, né? E Deus, Ele tem operado. Ele diz 9:23 de Marcos: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E nós temos que crer no Evangelho, né? Fora 1:15 de Marcos: arrependei vós e crede no Evangelho. O Evangelho me salva. É Ele que liberta e ressuscita os mortos, e dá vida e faz nós saltar para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, quem ficou feliz de Jesus te abençoar, levante as mãos. Vou pedir a irmã para cortar o nosso som. Aleluia, glória a Deus. Eu queria agradecer mais uma vez pela vida da nossa irmã Madalena, que vem glorificar nós. Aleluia, glorificar o Senhor na beleza da santidade. Aleluia, os irmãos de modo geral